Bom, pessoal, mais um programa começando. Nós vamos ter um prato aqui, vocês não acreditam, é prato de vó, bolinho de arroz recheado, imagine. Não podia ser diferente, né? Prato lá da minha avó Leopoldina, lá de São Carlos, mãe da minha mãe. Mas vamos aos ingredientes. Batata cozida e espremida, arroz cozido, queijo parmesano ralado, farinha de trigo, noz moscada, queijo e presunto em cubos, ovo, salsa picada, óleo para fritura de soja, sal e pimenta a gosto. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, esse é típico prato de vó, viu? E não podia ser diferente, é prato lá da avó Leopoldina, lá de São Carlos. É um prato bem simples, com aproveitamento, tá, do arroz, e é gostoso pelo recheio, ele tem uns detalhes aqui, mas ele é muito simples de fazer. Então vamos começar aqui, ó, com uma tigela, onde nós vamos fazer a mistura de todos os ingredientes, né? Vamos começar aqui pelo arroz. Olha, o arroz aqui tem até umas casquinhas daquela rapinha, viu? Não precisa desprezar não, que aquilo lá dá um toque super bom no bolinho, hein? Vamos agora dar uma incorporada aqui. Muitas vezes eu, em férias, contar para vocês, pessoal, eu ia para São Carlos e lá a avó Leopoldina fazia esse bolinho pra gente. E era uma atração, porque a gente não queria comer isso aqui na hora do almoço, a gente queria comer fora do almoço, porque o almoço era diferente, tá certo? Era aquele arrozinho bem feito, aquele feijãozinho feito no fogão a carvão. Lembro como se fosse hoje, ela tinha um fogãozinho, daqueles Confiança a carvão, que era uma graça, viu? Infelizmente hoje a gente já não acha com tanta facilidade, né? Eu acredito que um fogão daquele estilo, ele até é muito mais prático do que esses fogões a lenha, que às vezes a gente faz lá na nossa área de gourmet e tal, né? Mas é uma coisa que a gente tem que resgatar, essas coisas de família é muito bom. Bom, deixa eu pôr aqui, que isso aqui tá meio penso aqui, viu? Eu tô aqui fazendo barulho, atrapalhando o som aqui, viu? Deixa eu amassar bem, incorporar. Agora nós vamos pôr aquele ovinho, que vai ajudar na liga. Tá certo? Eu tô achando até que para essa quantidade aqui, não sei não, é capaz de caber até mais um ovo. Pessoal, a nível de quantidade, vou falar uma coisa para vocês. Vale muito a experiência de você ir pondo os ingredientes e vendo quando ele dá liga. Às vezes fala, mas quantas xícaras e tal. Então a gente vai pondo aos poucos e a gente vê quando ele dá essa textura, olha, sabe, essa massa, tá? Isso é muito importante. E às vezes nem tanto aquele volume que você vai ter na receita, falar, tantas xícaras e tal. Bom, vamos pôr o queijo. Só que esse queijo no tempo da avó Leopoldina era queijo meia cura, viu, gente? Eles não tinham facilidade para achar um parmesano como esse que a gente está aqui usando, delicioso, olha que perfume. Show de bola. Mas isso não importa. Eu acho que a qualidade e a maneira de você fazer, sabe, o capricho, o asseio, aqueles detalhes que esses são importantes, viu? Esses são os mais importantes. Bom, a mistura aqui está bem incorporada. Bom, gente, recapitulando. Batata amassada, que seria o purê, arroz cozido, normalmente amanhecido, o queijo e ovos.
No caso, nós fizemos um só. Bom, pessoal, vocês não viram, mas eu já coloquei uma noz moscada e um pouco de salsa. Já dei uma mexidinha aqui, ó, tá? Já fiz até alguns bolinhos. Ó, a mão untada é muito importante para não grudar demais, porque ele, ó, só fazer o bolinho, tá certo? Espalmar e novamente nós vamos passar aqui na farinha, tá certo? Dar aquela passadinha na farinha e arredondar. Eu tô fazendo esse sistema porque ele tá, a massa tá um pouquinho mole. Então, ó, ela fica bonita, fica com um acabamento bem bonito pra gente fritar. E assim vai. Pessoal, vocês podem usar criatividade quanto ao recheio, tá? A gente dá a sugestão de queijo e presunto, que normalmente a gente sempre tem um pouquinho de queijo e presunto em casa, né? É difícil, tem uma facilidade para comprar e é uma coisa que na geladeira tem um valor imenso. A gente chega em casa com um pãozinho fresco, sempre um lanche, vai bem. Ou então, às vezes você tá com aquele camarãozinho que você trouxe lá do litoral e tal, você pode fazer com camarão também, tá? Pode usar calabresa. A criatividade vale, viu, gente? A nível de recheio para esse bolinho. E se você quiser fazer ele sem recheio nenhum, diminui um pouco o tamanho, não precisa ser tão grande, tá? Que eu fiz ele um pouquinho menor que um ovo normal, tá certo? Tô fazendo aqui de presunto e queijo. Ele quando pega na mão aqui, vou falar uma coisa para vocês, viu? A gente precisa dar um jeitinho nele, ó. Aquele jeitinho brasileiro, né? Um pouquinho de trigo. Bom, vou dar uma retocadinha aqui. Vou dar uma erguidinha no fogo, certo? E nós vamos dar aquela fritadinha caprichada. Pessoal, é muito importante na hora da fritura você usar o óleo de soja e ter a fritura, o óleo, na temperatura ideal. E a gente, como nós não estamos trabalhando aqui com termômetro, a gente não é nenhum químico, tá certo? Você faz um bolinho e faz o teste, vê quando você vai pôr, se ele vai levantar aquela fervura de fritura, certo? Isso é o que vale. É aquela experiênciazinha caseira, né? Você vai perguntar, posso empanar com farinha de rosca? Pode, só que a farinha de rosca ela absorve um pouco mais da gordura. Eu faço opção, nesse caso, você ter uma fritura um pouquinho melhor, com mais qualidade, usando a farinha de trigo. Outra coisa, muitas vezes, quando o empanado é muito grosso, você precisa ter altas temperaturas, a gente costuma até usar claras, ovos, tá certo? Para esse tipo de empanado. Fiz um aqui um pouquinho maior, esse aqui eu marquei que é para mim, viu? Pus um queijo grande, tô reservando, viu? O Daniel não vai comer esse não. Fritura de qualidade, olha que beleza, ó. Já estão ficando quase na cor. Ele vai ficar ideal quando ele estiver já com a corzinha tendendo pro caramelo, tá? De palha para caramelo. Olha, e não deixe queimar, dá aquela cor de queimado, porque batata, farinha, ela dá um toque de amargo. Muitas pessoas falam para mim, e tal, empanado, empanar lambari frito. Muitas pessoas usam o fubá misturado com a farinha, mas na realidade o uso do fubá foi porque aconteceu o seguinte: o pescador que ia fritar um peixe na beira do rio,
ele levava sempre o macarrãozinho com fubá. E ele esqueceu a farinha de trigo. E ele viu que dá certo também. Então, numa emergência, você pode empanar até com fubá que dá certo, tá? Mas ele, no fundo, se passar do ponto, ele fica amargo. Não é como o trigo, como a farinha de rosca, ou farinha de pão, no caso, que são feitos para isso mesmo. Foi uma invenção muito boa, uma criação muito boa da portuguesada lá, viu? Olha, tá quase no ponto, ó. Mais um pouquinho já dá pra gente tirar. Bom, tô aproveitando enquanto tá fritando, tô preparando mais alguns aqui, que esse daqui vão ficar pra turma da produção, viu, gente? Eles estão todos famintos. Bom, já tá quase no ponto, vamos ver? Nossa, esse aqui tá perfeito, ó. Vou pôr aqui pra... Olha que maravilha. Olha, muito bom. Outra coisa, quantidade. Para bolinho desse tipo, a gente tem que ter o suficiente para cobrir o bolinho, tá? Uma outra maneira de fazer esse bolinho, vou mostrar para vocês, é o famoso bolinho de colher. Ele na colher, tá? Ó. Molda na colher e faz. Esse é o sistema mais rústico e tal. A gente quis rechear, então estou mostrando para vocês aqui, ó, o sistema da colher, ó, que é aquele bolinho de colher, tá? O bolinho mais tradicional. Vou dar uma lavadinha na mão aqui para ficar mais fácil. Vocês vão ver que ele adere um pouco mais à gordura, ele absorve um pouco mais da gordura sem o empanado, tá? Olha, a gente colocar a batata junto com o arroz substitui a farinha de trigo que o pessoal usava por a farinha de trigo, tá certo? Para dar liga no arroz. E aí ele ficava um pouco firme. Então, a pessoa que criou essa receita, Dona Leopoldina lá de São Carlos, minha avó, ela optou por pôr a batata para deixar mais macio, entendeu? E batata sempre foi uma coisa que tinha com facilidade, sabe? Um custo-qualidade bom, né? E nunca falta na cozinha, né? A gente sempre tem lá na geladeira hoje, né? Antigamente lá no cantinho, na fruteira, junto as cebolas, as batatas, todas junto ali, né? Com alho, aquela resta de alho pendurada na parede. É um negócio muito bom. Olha, pessoal, tá vendo? Olha, ele dá um outro formato, ele absorve um pouquinho de gordura, mas não deixa de ser aquele bolinho de bacalhau, bolinho de arroz delicioso, ó. Tá vendo? Eu vou fazer mais alguns desse aqui, eles estão com uma aparência muito boa, viu? Vou fazer mais alguns, viu? Esse é o bolinho de arroz da vó Leopoldina. Se você perdeu os detalhes, você vai encontrar lá no nosso site www.chefsaul.com.br. Até mais. Uma delícia.